Quando nós não estamos mais conseguindo dormir, nós passamos a ter um comportamento, uma dificuldade, ou é uma dificuldade de pegar no sono, ou eu durmo e fico acordando. Qual é a vantagem em não dormir à noite? Qual a vantagem? Porque tem que ter uma vantagem. Resolver um problema. Por quê? Quando a gente tem um problema mal resolvido ou não resolvido, o que é que acontece? O nosso organismo quer resolver de alguma maneira. Quer ver um problema? Nossa, eu tenho um filme para te recomendar. Esse filme é muito legal. Esse filme fala do Antigo Egito. E aí tem lá um pessoal que vai atrás das pirâmides. E a outra pessoa se interessa pelo contexto do filme e fala assim: nossa, me fala esse filme aí porque eu vou ver se encontro. Aí a pessoa fala assim: nossa, tá aqui na ponta da minha língua, só que eu não tô conseguindo lembrar. E a pessoa fica, aí a pessoa fala: não, eu vou tentar achar lá pelas palavras-chave, então, tá. E a pessoa, veja que ela acabou de criar uma pergunta sem resposta. Isso é um problema? Sim, um pequeno problema, mas é um problema. O que acontece? Passam-se horas, às vezes até dias, passou 3 dias e você está lá tomando café, assistindo o Jornal da Manhã, e você vem na cabeça assim: puxa, já sei o nome do filme. E aí você fala assim: puxa, por que eu tô lembrando disso? Eu estou aqui, não sei se coloco açúcar ou adoçante no café, e de repente veio o nome do filme que há 3 dias atrás eu quebrei a cabeça. O que acontece? Toda vez que nós temos um problema, independente do tamanho dele, o nosso cérebro fica constantemente procurando a resposta, mesmo que seja um problema pequeno. E quando ele encontra a resposta, ele quer mostrar para você. Agora olha só, nós estamos falando de um problema mínimo. E se for um problema muito importante para você? Um problema quase que vital para você. Eu digo quase porque é algo que é importante para a sua história, para a sua vida. Eu tenho que resolver esse problema. Só que não é no consciente. No consciente você quebra a cabeça, você se cansa e fala: vou esquecer. Agora eu vou dormir e amanhã eu volto a pensar nisso. O que acontece? O seu consciente vai dormir. Mas o que acontece com o seu subconsciente? Ele fica igualzinho à história do filme. Ele fica buscando uma resposta. Ele fica buscando uma solução. Então nós temos um grande problema, um enorme problema. Agora, eu não estou falando de tentar lembrar o nome de um filme. Eu estou falando de algo que é mega power importante para você. Talvez vital seja até forte demais. Mas, vamos falar assim, é importante para a sua história. É algo que vai dar rumo na sua história para algo resolvido, ou vai ser um ponto marcante na tua história. Se você tem um conflito nesse nível, nesse naipe, o seu cérebro vai buscar uma resposta de forma inconsciente, mas ele vai atrás de uma resposta e ele é insistente. Nosso cérebro é insistente. Enquanto ele não encontra, ele vai ficar nesse sentimento de necessidade. Quer você lembre, quer você não. E mesmo depois que você já se esqueceu, você fala assim: quer saber? Esse negócio eu vou deixar para trás. Já resolvi de outro jeito, já deu tudo errado, passou do time, passou da hora, e agora, mesmo que eu saiba da resposta, não tem mais importância. Por que é que seu cérebro continua atrás de uma resposta? Você sabe por quê? Porque quando você fala exatamente dessa maneira que eu estou explicando aqui, não quero saber da resposta, agora já passou. Olha só, tem um forte envolvimento emocional dizendo que eu estou deixando algo para trás com raiva. Eu estou deixando algo para trás não porque não tem mais importância. Eu estou deixando algo para trás porque eu não achei a resposta e isso está acabando comigo. É esse nível de conversa do seu cérebro consciente com o seu subconsciente. O que acontece aqui? O seu subconsciente não está nem aí. Ele quer achar a resposta. Seu subconsciente só vai deixar de ir atrás de uma resposta se você realmente, com toda a sua leveza, com todo o seu equilíbrio, realmente estiver deixando algo para trás, porque aquilo realmente, com toda a verdade sua, não tem mais importância.
Agora, quando você tá assim, eu vou deixar isso para trás, eu não quero nem tocar mais nesse assunto, isso me dá dor de cabeça, isso me detona, isso me tira fome, eu não quero mais saber disso. O que acontece? Eu estou dizendo que eu estou com raiva. Na verdade, eu estou querendo sim uma resposta, e se alguém puder me ajudar, eu agradeço bastante. O que é que está acontecendo aqui? O nosso subconsciente vai ficar tentando achar a resposta e vai deixar você em alerta. E quando você fica em alerta, você tem duas possibilidades. Essas duas possibilidades são: ou você nem consegue dormir, ou seja, você sente que seu corpo está cansado, você sente a necessidade do repouso, mas você se deita e o sono simplesmente não vem. E tem a segunda forma de insônia, que você até sente um soninho, você se deita, você dorme, mas é aquele sono raso, aquele sono que não tem a mínima qualidade. Porque se cair uma folha no chão da árvore lá de fora, você desperta. Então nós temos dois tipos de insônia. Agora, a forma da sua insônia, a característica da sua insônia vai dizer muito da tua história. Algumas pesquisas bem específicas dizem que o animal que é predador noturno, ele tem um determinado horário de caça, tá? Durante o dia ele dorme, descansa, é um momento de reparação de energia. Durante a noite é o momento em que ele vai à caça, é o momento que ele está mais ativo, é um predador noturno. Quando você vai ao supermercado, é caça. Não é assim não. Tá bom, você tá afim de comer, por exemplo, um peru. Não é Natal, mas te deu vontade de comer um peru assado. Beleza. Você chegou, tá ali na parte de frios, dando uma voltinha com seu carrinho cheio de recheio para esse peru, só falta o peru. E você chegou na prateleira, tem um único peru. E tem uma pessoa ali namorando aquele peru que você está caçando. Quando você anda nos corredores do supermercado, você está caçando. Você não vai ter que correr atrás, mas está embalado e tudo, mas é caça. Por quê? Porque só tem aquele peru, e se ela pegar, você vai talvez, possivelmente, no instinto de caça, instinto de sobrevivência, você vai tentar convencê-la de não levar. Escuta, realmente a senhora vai levar esse peru? Ah, então, por que isso? Porque aquilo você pode usar um artifício ou outro, um argumento ou outro, enfim. Mas você vai, poxa, mas é porque eu já tinha passado aqui e tal, eu estava de olho. Ou você pode jogar a sua verdade, né? Vamos falar primeiro da insônia, a qual você se deita, mas não consegue pegar no sono. Isso daí nós falamos que o maior perigo já passou, porque é como se fosse um animal que já correu tanto do seu predador. Então o que acontece? Ele correu, o pior já passou. Por quê? Porque ele não está correndo mais. Só que ainda não está totalmente resolvido. Por quê? Porque existem os predadores noturnos. E os predadores noturnos, se eu agora sou um animal cansado, que estou ofegante faz barulho, ofegante chama atenção, eu corro o risco de atrair os predadores noturnos. Então, quando você tem uma insônia que você está cansado, o corpo cansado, a mente cansada, você se deita, mas o sono não vem, você está se comportando igualzinho ao animal que correu muito naquele dia, passou muito perigo sobre alguma coisa e agora precisa do repouso. Só que repouso sobre o pior já passou, mas nem tudo passou, nem todo perigo foi embora. Esse é o comportamento, é um instinto do cérebro reptiliano. Por isso que ele te mantém, mesmo cansado, mesmo exausto, ainda como um animal em alerta. E o outro tipo de insônia? O outro tipo de insônia diz o seguinte: isso a etologia animal, não é a Dailton que está dizendo. A pessoa tem um soninho que ela chega a pegar no sono, ela dorme. Porém, como diz a Marilda aqui, se uma lagartixa andar na parede, ela já acorda. Por que o sono é tão
raso, porque aqui ela não ficou correndo de um predador, aqui ela ainda está correndo. Mas por que ela pega no sono? Porque ela é um animal cansado. Ela é um animal cansado onde ela precisa de pequenos repousos para retomar um pouquinho, um mínimo de energia para correr de novo. E aí ela cai no sono mais um pouquinho, ela fica às vezes pingando o sono. Ela cai no sono para que aconteça o mínimo de repouso, mas que esse repouso não coloque ela em perigo. Porque se ela pegar no sono de verdade, ela não vai ver nem a chegada do predador. Então ela precisa manter-se, vamos dizer, quase uma sonâmbula, né? Acordada com o mínimo de repouso. Por quê? Porque ela correu, mas o pior ainda não passou. Então nós consideramos que ela é um animal ainda em fuga. É como se ela tivesse ganhado uma certa distância do predador, mas ela sabe que ele ainda está correndo. E aí o que acontece? Qualquer mínimo barulho diz que ele está se aproximando. Aí ela fica em alerta, corre de novo, ganhou distância, pega um pouquinho no sono. Por quê? Ela precisa ganhar o mínimo de energia, por quê? Para correr novamente. Por isso que ela fica picando o sono a noite inteira. O que é que promove isso? Lembra? Vamos voltar lá na origem. Uma preocupação muito importante, tão importante que é capaz de modificar a tua história. Como que eu posso construir uma informação tão importante assim? Vamos ao canetão. Eu preciso de 3 elementos. Que essa situação seja impactante, inesperada e que seja dramática. Essas 3 situações. Agora olha só, se eu vivenciar isso sozinho, nossa, aí coloca isso daqui tudo em dobro. Aí registro muito forte. Porque se nós temos surpresas que não são dramáticas, são surpresas positivas, o que acontece? Eu posso até levar um tempinho para dormir, porque eu estou acelerado. Só que se eu tomar um banho quente, algo que me relaxa, um chazinho, pode ser o suficiente para que tudo volte ao normal, ok? Agora, por quê? Porque não é algo que eu vou tentar resolver. É algo que eu vou celebrar, curtir. Aqui você atribui a insônia crônica, professor. Olha só, uma insônia crônica é uma insônia que já vem de muitos meses, muitos anos, que não se resolve. O que acontece? Por que eu teria uma insônia crônica? Essa insônia vai persistir enquanto o problema não for solucionado. Que problema? Esse daqui. Eu vou explicar o seguinte. Lembra que eu falei dos predadores noturnos? Predador noturno é o seguinte. Escureceu, porque eles não têm relógio. Eles falam assim, vamos à caça, tal hora. Escureceu, esse é o ponto de partida. A grande maioria dos animais que são presas, quando o sol se põe, eles começam a se recolher. E aí, olha só. Por que vai, geralmente, para todo mundo que tem insônia, nas 2 categorias, por que geralmente, lá por volta das 4 da manhã, todo mundo cai no sono? Não é uma regra, mas é um estudo que diz que uma porcentagem enorme de que as pessoas que têm insônia, o horário mais comum delas pegarem no sono é às 4 da manhã. Sabe por que isso? É quase poético a resposta. Porque a maioria dos predadores noturnos vão se recolher, vão dormir por volta das 4 da manhã. Então olha só, é como se o nosso cérebro dissesse o seguinte: mesmo que haja predador, eles também foram descansar, eles também foram dormir. Então eu já posso, com uma porcentagem maior de segurança, me recolher de forma mais profunda, com mais qualidade esse sono. E aí o que acontece? Daqui a pouco, 6 horas da manhã, já está amanhecendo o dia, e mesmo que você durma até as 8, sei lá, até as 9 ou não, o nosso cérebro já não entende que é um sono de qualidade. Porque amanheceu o dia, o nosso cérebro começa a ter mais comandos para o nosso corpo de simpaticotonia, ele quer nos acordar. Mesmo que você durma, você não tem o mesmo sono. Sabe aquele ditado? O sono do dia não é igual ao da noite. De forma alguma. E não tem como. Isso é comandado neurologicamente. É neurociência. Qualquer livro básico de neurociência vai te explicar isso. É por isso que eu falo, eu não sonhei e acordei com essas ideias, com esses conceitos. Qualquer livro básico de neurociência vai dizer o seguinte, tá? Eu estou dizendo aqui em palavras populares para ficar mais fácil de você entender. Mas basicamente eles dizem o seguinte: durante o dia,
nós somos comandados com muito mais efeitos de simpaticotonia do que parasimpaticotonia. Porque são efeitos que nos deixam mais acordados, mas em alerta. E parasimpaticotonia predominantemente acontece quando o sol se põe. Não é porque a gente deita, é quando o sol se põe. É comandado por um ciclo chamado circadiano. Isso é etologia animal associada à neurologia, à neurociência. Parasimpaticotonia, nós começamos a nos recolher. Quer ver um estado de parasimpaticotonia? Quando você come uma feijoada bem preparada, então em seguida te dá um estado de parasimpaticotonia para que ocorra uma ótima digestão. Depois seu organismo predomina de novo a simpaticotonia, ok? Então olha só, é só um período transitório aí, se você comer coisas muito fortes. Produção de melatonina, né? Bem lembrado, Valéria, é somente à noite. Então nós temos vários elementos explicados pela ciência que diz que o sono tem que ser à noite. O nosso repouso, o nosso descanso. Eu sou guarda noturno, ou eu produzo melhor à noite. Você pode ter se adaptado. Só que isso não quer dizer que o seu sono seja de mais qualidade à noite, ok? Você pode ter se adaptado por uma questão de necessidade e você encontra ganhos nisso. Mas o seu organismo ocultamente ou silenciosamente, por enquanto, ele sofre. Ok? Um dia ele vai te avisar qual foi o preço de ter trocado o dia pela noite tantas vezes consecutivas. Então você precisa identificar o seguinte: quando é que iniciou minha insônia? Foi há 1 ano atrás? Foi há 1 mês atrás? Foi há 20 anos atrás? Identifica quando é que o seu sono começou a ficar com má qualidade. Não é quando você foi diagnosticado, é quando o seu sono começou a não ter aquela qualidade de uma noite contínua, uma noite reparadora. Então, se você identificou, procure, mais ou menos nessa época aí, o que é que aconteceu na sua história que foi impactante, foi inesperado e foi também dramático. Não pode ser só um, tá? Tem que ser os 3 ao mesmo tempo. É aquela situação que te pegou de contrapé, aquilo que te deu uma rasteira, aquilo que virou um problema, que ficou martelando aqui, pode ter sido por 1 segundo, pode ter sido por 1 ano inteiro. Não importa. Porque quando isso daqui acontece ao mesmo tempo, olha, meu amigo, já registrou. O seu cérebro já captou como um grande problema a ser resolvido e que faz parte da tua história. E se é um problema que faz parte da tua história, que já está registrado como algo pontual na tua história, olha, ou você resolve com todo amor, carinho, leveza principalmente, aí você vira a página. Mas se você simplesmente quer deixar pra lá porque tá estressado, porque não acha a resposta, ou porque aquilo tá te desgastando, aí está a necessidade do seu organismo em te manter em alerta para resolver um problema. Aqui eu quero dar uma chacoalhada na sua percepção para que você não se veja como vítima, para que você entenda de onde vem esse comportamento. Porque quando você entende, você deixa o julgamento ou a classificação de que você tem uma doença ou um problema. Você tem um comportamento que tem uma vantagem por trás. Por isso que essa insônia não te deixa. E você toma medicamento e o medicamento às vezes não consegue fazer efeito. E você vai ficar refém desse medicamento até quando? Eu não quero que você deixe de tomar nada que está prescrito para você. Mas eu quero que você comece a ampliar as possibilidades de resolução. Porque essas possibilidades de resolução, se você tem que tomar o medicamento todos os dias, isso não é uma resolução, isso é um ganho de tempo. Continue tomando ele até que o seu organismo diga, olha, agora não preciso mais. Você acredita que esse vídeo, que essas informações podem ser úteis para mais pessoas, compartilha, porque você será anjo de conhecidos e desconhecidos.